Fala pessoal, sou o Samuel Alencar, estou mais uma vez aqui no Portal do Gida e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial. Ela veio também da área do direito e agora ela está deputada federal pelo Rio de Janeiro. É uma das parlamentares mais novas, foram eleitas em 2018 e ela vai conversar um pouquinho com a gente hoje. Quem será? É ela, minha grande amiga, minha irmã de fé, Cris Tonieto. Fala Samuel, fala pessoal, é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com você nesse quadro, para que a gente possa conversar um pouquinho, tratar de temas aí tão importantes nesse mundo da política. Então, estamos juntos, vamos embora. Gente, eu estou muito feliz com a presença dela aqui. Sempre que eu a encontro é uma conexão, é uma paz, é uma alegria, porque de fato a gente está no mesmo lado da trincheira, né, lutando pelos mesmos valores. E eu espero que a gente... Não sei se a gente vai conseguir sair vitorioso de tudo isso, mas eu espero que quando a gente chegar na frente do Pai, a gente possa dizer, Deus, tá aqui. Fizemos a nossa parte. Fizemos a nossa parte. A vitória cabe a Ele, né? 100%. Gente, então a gente vai iniciar aqui reagindo mais a alguns vídeos, como a gente tem feito nas últimas vezes, tá? E ela vai responder pra gente algumas coisas um pouco polêmicas aqui. Vamos ver se ela vai fugir. Ela falou que eu posso perguntar sobre tudo. Vamos ver. Cris, a gente vai começar então... por esse vídeo que você fez na campanha de 2018, falando um pouquinho sobre a atuação e as intenções, né, do Lula, através do Haddad, enfim, essa galera toda, tá? A gente vai vendo o vídeo, pausando e comentando, beleza? Beleza. Tem coragem? Claro. Vamos lá. Estamos aqui com um plano de governo do PT. Haddad é Lula. Qual não é a nossa surpresa? Logo de cara, na apresentação, nós temos que Lula é uma ideia. Todos vocês daqui pra frente vão virar Lula. E agora um plano de governo. Vocês lembram como nós fomos governados durante esses 13 anos pelo PT? Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Pois é, quem é Lula? Lula, ele foi condenado em primeira e segunda instância. O que você sente vendo Lula antes, sendo descortinado todo esse esquema dele, toda a mentira, toda a falácia, Lula preso e agora o Lula elegível? Lula, um possível candidato à presidência da República. Qual o sentimento que vocês sentem na Câmara, enquanto deputados, enquanto representantes do povo? Bem, o sentimento majoritário, eu diria que é revolta e indignação, por motivos óbvios, né? Um cara que foi presidente da República, na verdade é ex-presidiário, deveria permanecer preso e agora está sendo colocado em liberdade e continua proferindo os mesmos discursos odientos e odiosos, porque, sinceramente, tudo aquilo que ele fala, e inclusive aqui, como nós percebemos no próprio vídeo que nós gravamos, ele já é a própria contradição em pessoa. Na verdade, ali é a faceta verdadeira dele, quando ele diz que, simplesmente, ele, quando assumiu o poder, começou a adotar medidas diferentes daquilo que ele falava na época de campanha. Por quê? Ele está demonstrando qual é o objetivo, qual é a intenção dele, que é a eleitoreira. Ele está tentando seduzir o voto do desavisado. Agora, só cai nesse... de fato, só é seduzido, só cai nisso se realmente a pessoa for, no mínimo, não souber rigorosamente das intenções espúrias, né, desse homem, que Sim. Infelizmente eu preciso dizer que deveria continuar preso. É uma pessoa que fez um mal terrível para a nossa nação. O PT, quando esteve no poder, saqueou o nosso Brasil, né? Na verdade, desviou bilhões, na verdade, dos cofres públicos. Serviu muito ali, por exemplo, para Cuba, para outros países mais, né? Inclusive o Porto de Muriel ali em Cuba. Sim. Então, quer dizer, o dinheiro é para fora. Sim. Agora, aqui dentro mesmo, cadê o investimento? Verdade. Então, a gente viu, de fato, um legado absolutamente péssimo e horrível que o PT deixou e parece que tem algumas pessoas com saudade querendo revisitar. É uma contradição tremenda, né? E sem contar a faceta hipócrita do Lula, que tenta sempre ludibriar a boa-fé de terceiro. Todo momento ele vai fazer o quê? Ele vai tentar
colocar um discursinho pra ver se cola, e aí se colar, colou, beleza. Agora, se não colar, o que ele faz? Ele vai tentando tergiversar, vai tentando seduzir daqui e acolá pra tentar convencer aquele, principalmente o cristão, que é pior, né? Porque o cristão que simplesmente aceita apoiar o Lula, um cristão que apoia o Lula, pra mim, na verdade, tá em pé de igualdade praticamente. Primeiro que tá traindo o cristianismo, tá traindo seus princípios cristãos, né? E um cristão que se presta a isso, ser defensor de uma pessoa que simplesmente tem uma vida pregressa como a do Lula, sinceramente, a pessoa é praticamente cúmplice, eu tenho que dizer isso. Né? E tá traindo, está absolutamente manchando a imagem do cristianismo. Quais valores você entende que o cristão tem que estão opostos diretamente aos planos que o PT tem para o Brasil? Todos. Fala para mim, o que você fala assim? Ideologia de gênero, questão de drogas, a questão da família, tudo. Inclusive, falando de família, o próprio Lula recentemente, nessa mesma situação, né, quando ele quando ele participou do debate, ele deixou claro, olha, os valores familiares são retrógrados. Sim. Os valores familiares são ultrapassados, querendo demonstrar ali uma chancela do progressismo dele. Então, quer dizer, um absurdo sem precedentes. Que negócio é esse de valor retrógrado? A família, ela faz parte do direito natural. Né? Então, assim, são valores que a gente precisa preservar, sim. As pessoas dizem, os conservadores. O que é conservador? Eu gosto sempre de trazer isso à baila. O que é ser conservador? Ser conservador não é uma questão pejorativa. O conservadorismo, muitos, infelizmente, tentam colocar como uma pecha, como se fosse algo pejorativo. Mas o conservador é aquele que quer conservar uma cultura que é cristã por excelência, gostem ou não. Sim. Então, a cultura, né, aqui do nosso Brasil, por exemplo, nós temos uma cultura que é cristã. Nós temos valores cristãos que são valores perenes, valores fundantes do nosso Brasil. Valores esses, por exemplo, a defesa da vida desde a concepção, a defesa da família, né? A questão da mentalidade antidrogas, até porque as drogas destroem as famílias, destroem os vínculos familiares, criam até mesmo brigas e litigâncias dentro de casa. Sim. Né? Sem contar o distanciamento, né, que se cria entre a pessoa que está usando drogas e as famílias, né? Ou melhor, o pai, a mãe, por aí vai. Então, assim, são valores que nós temos como muito caros. Perfeito. O brasileiro tem esses valores como muito caros. E aí, simplesmente, vem uma pessoa desse tipo do Lula e simplesmente vai lá e é contra totalmente nossos valores. Vai na contramão e defende antivalores. O que tem me chamado a atenção é esse posicionamento dele agora, mais radical, né? A gente vai ver ele na frente que ele fala que está mais maduro, ele não está mais extremista. Fazendo apologia a quem, né? Ao ditador dele. Exato. E aí, me chama a atenção porque o povo brasileiro é majoritariamente cristão, majoritariamente conservador, majoritariamente defende sua família, quer seu trabalho, é um povo do bem. Então, quando você começa a defender ideias tipo, não, eu sou a favor de controlar a mídia, me parece que ele está indo contra os valores cristãos, os valores do povo brasileiro. Quando ele fala que o menino lá que invadiu a igreja não tem nada demais, me parece muito estranho no ano que ele está pedindo voto pelo Brasil, ele fale contra os principais valores dos brasileiros. Não te parece estranho isso? Será que é um descuido dele? Ele tá lelé da cuca? O que você acha que está acontecendo aí com o Lula? Como disse, essa é a face verdadeira dele, que ele tenta às vezes omitir ou então tenta simplesmente às vezes se afastar para tentar seduzir com discursos aqueles mais coniventes ou convenientes. Entendi. Né? É quando tipo, a máscara cai, então. Exatamente. Só que tem um detalhe também, né? Sem dúvida nenhuma. Ele tem ali uma roupagem, ele tenta colocar uma vestimenta, uma roupagem, para ver se cola mais uma determinada cara, né? Quer dizer, é um mentiroso. A base de sustentação do PT e dessa corja é a mentira. Na verdade, eu diria que o sustentáculo de todo o governo do Lula foi a mentira. Perfeito. Né? Então, é aquilo. O cristão vai ser condescendente com isso. Por isso que eu disse, está manchando o cristianismo. O cristão que se presta ao papel de defender uma pessoa da categoria do Lula, que é um farsante, um mentiroso, um hipócrita,
né? Realmente a pessoa é cúmplice. Sim. Está sendo cúmplice com esses antivalores. Ele vai na contramão de tudo que nós cremos. Se a gente vê, por exemplo, os valores evangélicos, ou seja, aqueles que estão no Evangelho de Cristo, nós percebemos claramente como que o PT se desvia e muito. Na verdade, ele está lá no extremo oposto, praticamente. Não só o PT, mas outros partidos de esquerda também. A gente pode colocar aí sim, todos no mesmo balaio. Sim. Porque a esquerda tem como, vamos dizer, cultura, essa mentalidade bastante revolucionária. Progressista. Progressistas. Alguns mais e outros menos. Mas a esquerda, de um modo geral, toda ela pode ser confundida com isso. Sim. Por isso que eu coloquei todos no mesmo balaio. Guardando as devidas proporções. Agora, verdade seja dita, nós que temos por fé, né? Nós professamos a fé, né, cristã, no meu caso católica, no seu caso evangélica. Fato é, os cristãos no mundo inteiro, nós temos esses valores como valores fundantes e fundamentais. Perfeito. Então, qualquer violação, qualquer atentado a esses valores é um atentado direto a nós e a nossa fé. Sim. Que é algo muito caro a nós. Verdade. Então, quer dizer, como é que a gente pode conceber que alguém que se diga cristão vá defender esse tipo de conduta, esse tipo de postura espúria do senhor Lula? Você acredita num esquema de poder supranacional que ataque diretamente os nossos valores fundamentais? Com toda certeza. Na verdade, se a gente estuda bem o que está acontecendo, quando a gente observa, né, não só nessa tônica dos debates, mas também o progresso desses... Não, quando eu falo progresso, eu me refiro ao progresso dessa agenda, sim, né? Sim. Não estou me referindo ao progressismo em si, estou falando da agenda como a agenda progressista, né? Quando a gente percebe o avanço dessa agenda, que é a política ideológica, a gente vai na origem delas, a gente vê sim que tem uma agenda que é, de algum modo, global, né? Tanto que a gente fala muito, por exemplo, do globalismo. A gente hoje luta contra o globalismo e tem gente que diz que nós somos teóricos da conspiração. Só vai rotular de teórico da conspiração quem não tem capacidade de enxergar, né, de fato, aquilo que está na sua frente, porque é uma questão de evidência. Os nossos olhos são a nossa principal evidência. Agora, também tem uma coisa, Samuel. Tem gente que não quer enxergar, e aí, fazendo um paralelo aqui, né, com o apóstolo Paulo, né? Ele, durante muito tempo, esteve cego também. Uau. Né? Depois ele caiu do cavalo e se converteu, né? Então, na verdade, durante o período de perseguição que ele teve ao cristianismo, ele, na verdade, foi o grande perseguidor, um grande acusador também. Ele matava cristãos. E aí, depois que ele se converteu, o que aconteceu? As escamas dos olhos dele caíram por terra. Então, ele se converteu de verdade, né? E aí, de uma pessoa que era um perseguidor, ele passou a ser um grande pregador. Alguém que era embaixador de Cristo. Então, quer dizer, quando a gente olha a história do apóstolo Paulo, por exemplo, né, essa figura grandiosa que nós temos, a personalidade grandiosa que nós temos, que nos inspira e tem que nos inspirar mesmo. Sim. Né? Uma pessoa que foi decapitada, né? Foi martirizada para jamais renunciar à sua fé, isso nos inspira. Agora, quando a gente olha, por exemplo, não só na questão do Ocidente em si, mas o mundo, de modo geral. Né? O que a gente percebe? A gente percebe que os próprios cristãos, eles estão, em grande medida, indo para o martírio, talvez não martírio de sangue, mas é o que eu chamo de martírio branco, ou o martírio da ridicularização, como o Papa Bento XVI já falava. É o martírio da ridicularização, é o martírio do escárnio. Né? Parece que nós, infelizmente, já estamos retornando às catacumbas, e se nós não tivermos muita coragem, essa coragem que teve Paulo, nós voltaremos mais rápido que nunca para as catacumbas. E é o que eles querem. Essa galera da esquerda querem o quê? Eles querem nos calar. Eles querem essa cultura do cancelamento. Eles querem que a gente volte rápido para as catacumbas, até mesmo para as masmorras, se deixar, né? Fazendo uma analogia. Por quê? Porque quanto mais a gente levanta a nossa voz para defender aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, porque é isso que nos move. Exato. O que transcendental, né? Exatamente, é o transcendente, não é o imanente. Mas eles ficam revoltados com a gente e eles querem nos calar. Sim. Né? Então, para eles é muito confortável dizer que, não, olha, fulano de tal tá propagando fake news e assim vão rotulando. Eu sempre digo, rótulo é arma dos covardes, não tem o que falar, é mais fácil rotular, né? Exatamente isso. Então, dentro desse espectro do silêncio, dessa espiral do silêncio que a gente precisa romper, né? Infelizmente, há sim agentes globais. Agentes internacionais que estão diretamente envolvidos. Atores políticos que estão envolvidos diretamente com essa agenda
do poder global. Sim. Tem um livro maravilhoso que eu até recomendo para vocês, que chama O Poder Global e a Religião Universal, do Monsenhor Sanaúra. É um livro formidável que demonstra exatamente como que se está criando essa religião universal. Ou seja, quando se tenta criar uma religião universal, o que acontece? Se relativizam valores que são fundamentais e até o sincretismo começa a entrar. Sim. Então, quer dizer, aonde fica a nossa fé? Não fica, né? Porque aí o sincretismo toma uma forma. Perfeito. E toma corpo. Então, é fundamental essa leitura desse livro. Recomendo a vocês, vou repetir, O Poder Global e a Religião Universal, do Monsenhor Sanaúra. Porque, por exemplo, quando a gente olha para a ONU, quando a gente olha para determinadas fundações internacionais, né, determinadas associações que têm essa proeminência, esses agentes internacionais, eles estão diretamente envolvidos com esse grau de progressismo. E quanto mais o progressismo avança, quanto mais esses... vamos dizer, essa agenda de poder, porque é uma agenda de poder, avança, mas isso se colide com aquilo que nós defendemos. Por isso é que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Você acha que essa formação, né, do que a gente tem chamado de globalistas, enfim, dessas agendas progressistas avançando, isso já é uma preparação para a mentalidade do anticristo? Com certeza. Na verdade, o espírito do anticristo já está no mundo. Isso é fato. Né? Quando a gente lê, né, Apocalipse, o livro da Revelação, a gente tem, eu acho que com clareza de detalhes, embora, obviamente, a gente não saiba o dia nem a hora, né? Por exemplo, quando nosso Senhor vai voltar, nós não sabemos. Só Ele sabe. Sim. Até porque o dia virá como um ladrão, né? Perfeito. Então, 1 ano para nós pode ser 1000 para Ele. Então, nós não sabemos, nós não temos essa noção. Agora, nós já temos... Eu até confesso aqui que há um tempo atrás eu pensava, né? Comigo, assim, refletia, né? Conversava, entre aspas, comigo mesmo, não querendo dar uma de Dilma, né? Engasguei comigo mesmo. Não querendo dar uma de Dilma. Mas uma edição botar isso aí. Mas assim, brincadeiras à parte, eu, de fato, refletindo, né? Assim, conversando, entre aspas, comigo mesmo. Ou seja, eu internamente reflexiva, né? Sim. Eu pensava, meu Deus do céu, né? Será que a gente está vivendo o princípio das dores? Aí a gente olha... tudo que a gente está vivendo, né? Eu diria até entre aspas, assim, fazendo uma metáfora, uma hecatombe dos nossos princípios e valores. Sim. Esses princípios e valores tão importantes, verdade, né, para nós, os valores cristãos, estão sendo, em grande medida, escanteados. Muitos estão aí esquecendo dos nossos valores, ou até mesmo confrontando, lutando e colidindo com eles. É isso. Então, quer dizer, a gente parece que cada vez mais, muitos de nós acabam se encontrando numa mordaça, né? A gente precisa romper com essa espiral do silêncio, como falávamos, e parece que às vezes a dificuldade está aí, porque a gente precisa parar, né, de se deixar ser amordaçado também. Sim. Por isso que vai exigir de nós uma coragem, isso vai exigir de nós uma audácia e a intrepidez como os apóstolos tiveram. Os discípulos de Cristo, muitos deles tiveram. Por exemplo, Pedro quando pregava, Paulo quando pregava, enfim, eles tinham uma intrepidez, eles eram movidos pelo Espírito Santo. Perfeito. Então nós precisamos disso. Agora, o mundo de hoje, que jaz no maligno, né? Quando a gente vê essa promiscuidade tremenda, a ideologia de gênero entrando nas escolas, como aconteceu com a nossa vizinha Argentina, que tem um dos maiores movimentos pró-vidas do mundo, na verdade. A vizinha Argentina um dos maiores movimentos pró-vida na Argentina. Eles colocaram nas ruas milhões de pessoas. Então, eles fizeram um movimento maravilhoso, lindo, né? Eles até erguendo lá o que a gente chama de Ola Celeste. Eles chamam, na verdade, o movimento deles é o movimento azul, né? Ola Celeste, em defesa da vida. Então, até eles têm uma frase de efeito que é salvemos las dos vidas. Então, assim, lutar pelas duas vidas, a vida da mãe e a vida do bebê. Sim. Né? E aí, em contrapartida, tem lá a tal da bandeirinha verde, né? Que é a bandeira que eles usam para demonstrar que eles são promotores da cultura da morte. É até um contrassenso, porque o verde deveria representar a esperança. Exato. Né? Então, eles também estão manchando o verde, só que dessa vez de sangue, né? Você não acha que esse verde pode ser um sinal sarcástico do que a ditadura ecológica Com certeza. vai nos apontar no certeza. futuro? Com toda certeza. É o que eles estão... a gente já vive tanto que é Eu vejo curioso. isso. Mas é mesmo. O verde é o novo vermelho, né? Eu quero vermelho, passa a ser verde agora. Tanto
tanto é que a gente vive aí nesse mundo que tem muita gente que defende o ecologismo, tem gente que se auto-intitula ecossocialista. Exato. Enfim, então, de fato, tem essa tônica, Né? assim. Eu fiz só uma comparação aqui, Sim. justamente porque, querendo ou não, muitas pessoas consideram o verde uma esperança. Mas nesse caso, nem um pouco, né? Até porque eles estão usando para o mal, né? Para manchar a bandeira com sangue inocente, o que é pior. Sim. Né? Ou seja, os Herodes do passado estão agora sendo atualizados, só que com, entre aspas, com sucesso, né? Porque, infelizmente, eles estão tendo algum tipo de êxito. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós ainda somos, e espero em Deus que sejamos sempre, zona de retaguarda. Sim. Aqui eu diria que o Brasil está na vanguarda desses valores. Com e nós certeza. precisamos aí fazer frente. A gente não pode, em hipótese alguma, permitir, né? Porque aí eu fico lembrando, quando Caim matou Abel, o que aconteceu com o sangue de Abel? O sangue clama. Exatamente, o sangue de Abel clamou aos céus por vingança. Isso vocês querem pagar para ver? Né? Então veja o que aconteceu com a Argentina, as consequências disso para a Argentina. Sim. Então, quer dizer, quantos países mais, né? Sem contar Uruguai, tô falando aqui da América Latina, Perfeito. né? Enfim, outros países que infelizmente já deram esse passo em prol. Colômbia, né? A Colômbia também, recentemente, muito recentemente. Sim. Então, assim, são países que são vizinhos nossos, aqui da América Latina. Né? E o Brasil ainda é essa grande potência, no sentido, eu diria assim, de pátria, vamos dizer, conservadora. Sim. E sua maioria é conservadora, que quer conservar esses princípios e valores que são cristãos, por excelência, gostem ou não. E qual o papel da igreja nisso? Todo o papel. A igreja, eu acho que tem um papel fundamental. A igreja tem um papel de nortear, né? Sabe por quê? A igreja é luz. Sim. A igreja, ela, até fazendo reflexão, não tem jeito, não tem como não citar, né, a palavra de Deus. Quando a gente lê lá, por exemplo, Timóteo, né, 3, versículo 15, a gente vê: a igreja é o sustentáculo da verdade. Uau. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, é Cristo. A verdade é uma pessoa. Tem gente tentando aí colocar, entre Relativizar aspas, a verdade. Exatamente. Tentando colocar, entre aspas, verdades. Sim. Coisas absolutamente subjetivas. A né? verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E tem questões que são objetivas. Um exemplo: o sexo é biológico. Isso é uma verdade objetiva. Sim. Não tem como mudar. Sim. Né? A natureza humana, isso é uma verdade objetiva. A natureza feminina, a natureza masculina, isso é objetivo. Os nossos olhos também têm capacidade de enxergar isso. Por isso que eu falei da cegueira lá atrás, quando eu me referi à cegueira Paulo, espiritual, falando da questão de Paulo. Temos, infelizmente, hoje, muitos Paulos antes da conversão. Sim. Porque são aqueles que não querem se abrir, né, à verdade, que sim, aí a luz da fé revelada, né? Mas não só isso, mas assim, tem pessoas que hoje parece que ficam litigando contra esses valores, né? São pessoas que ainda estão nesse mar de cegueira e não querem, aí é mais fácil realmente rotular de teórico da conspiração. Sim. Porque, olha, não concordo, vamos formar um pensamento único, vamos criar essa ditadura do politicamente correto, porque é uma ditadura isso, né? Contra a qual, se qualquer pessoa simplesmente resolver discordar, pronto, acabou. Vai pro ostracismo, Sim. vai ser cancelado, né? Vai pro El Paredão, sei lá o quê. Né? Então, assim, é triste. Então, o papel da igreja, eu acho que é de ser essa grande luz onde há trevas. A igreja, ela forma as pessoas. A igreja forma a civilização. A igreja formou a civilização ocidental. A igreja, ela tem papel, eu diria assim, de ser essa grande baluarte. Você acha que a igreja errou quando saiu da educação? Sim. Olha, eu penso o seguinte: a igreja, ela sempre teve esse papel fundamental. Perfeito. Né? Sempre formou para as virtudes. Eu sempre gosto de me referir a isso. Né? As próprias famílias, querendo ou não, elas são formadas em grande medida por esses valores cristãos que a igreja sempre preservou. Correto. Então, a igreja sempre teve um papel primordial para a construção da sociedade e também para que a sociedade fosse mais ou menos virtuosa. Porque aí vai depender do quê? Do grau de envolvimento da igreja nas questões políticas, sociais, econômicas e por aí vai. Enquanto tá salgando, né? Mas assim, é curioso, sabe, Samuel? Porque tem gente que quer fazer o quê? Repelir a igreja de qualquer participação. Exato. Não Com a temos defesa de que temos um Estado laico.
É muito mal compreendido isso também. Exato. Muito mal Que não compreendido. é um Estado laicista, né? Exatamente. Tampouco o Estado ateu, tampouco o Estado irreligioso. Sim. Quer dizer, é mais fácil dizer, o Estado é laico, como quem diz, não há esse envolvimento. Agora, eu acho o seguinte, não tem como a gente se despir de quem somos. Perfeito. Pra eu estar, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui. Correto. Todo mundo sabe qual é a minha fé, né? E eu professo minha fé publicamente, eu não tenho vergonha de professá-la. Mas o Estado é laico. Desculpa, dane-se, o Estado é laico, mas eu não sou laica. É isso mesmo. Não sou laica, entendeu? Isso. Pois bem, então... E as pessoas que votaram em mim, que me elegeram, sabem perfeitamente... Esperam isso. Esperam que eu jamais traia Verdade. a minha fé. Até porque se eu fizer, eu vou estar sendo o quê? Uma estelionatária eleitoral. Porque eu vou estar ludibriando a boa fé daqueles que votaram em mim e eu vou estar agindo como uma farsante, como infelizmente o senhor Lula demonstrou que ele é, né? Sim. Um farsante. Apresenta o discursinho, colou, beleza. Agora eu vou, já que eu, entre aspas, assumi o poder, então agora eu vou mudar tudo. Né, para poder, não é para agradar, mas é justamente para fazer o quê, né? Para colocar os seus projetos, as suas intenções verdadeiras para frente. Então, quer dizer, essa hipocrisia não dá. Agora, voltando ao papel da igreja e voltando também ao nosso papel enquanto cristão, e eu falo para os cristãos do mundo inteiro, nós temos que nos envolver na política sim. Porque se nós não nos envolvermos na política, sabe o que vai acontecer? Nós vamos eternamente ser governados pelos maus. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, sabe qual é o grande problema do político? Uma vez, na caixinha de pergunta, eu abri lá, né? Caixinha de pergunta no Instagram. E aí a pessoa me perguntava assim, Cris, o que você acha? Qual que é o principal problema do político? É a corrupção? Eu falei, não acho. Acho que a corrupção é um sintoma. O verdadeiro problema, aí sim, a verdadeira chaga, eu acho que é o fato do político não temer mais o inferno. Aí sim. Porque se o político teme o inferno, eu duvido, Samuel, eu duvido que ele tenha capacidade de desviar a verba pública, de não trabalhar em prol do bem comum, porque o objeto da política é o bem comum. Uau. Então é aquilo. Tudo, na verdade, está sim, gostem ou não de novo, né? Está dentro dos nossos valores. Mas você não acha que a sociedade perdeu o medo do inferno? E o político, ele só retrata o que a sociedade já perdeu? Com toda certeza. E aí também eu preciso dizer que as igrejas também têm, de alguma forma, direto ou indiretamente, também tem um pouco de, entre aspas, culpa no nisso. cartório. Não, assim, não falo isso com nenhum tipo de satisfação, muito pelo contrário, falo até com tristeza. Eu acho que a igreja deveria se envolver sim, e não deveria ter medo de se envolver, jamais. Porque quando a gente olha em sentido de retrospectiva histórica, a gente vê o papel que a igreja exerceu e exerce. Sim. Né? Quanto mais a igreja se envolve, mais a sociedade se torna, né, vamos dizer, busca mais as virtudes. Perfeito. E os valores. Agora, quando a igreja sai de cena, aí entra quem? A brecha é pra quem? Se o mundo jaz no maligno, fazendo uma analogia aqui, Exato. né? É isso. Quando a igreja sai de cena, quando os valores saem de cena, entra o diabo, aí sim o espírito do anticristo. Então, quer dizer, a igreja, ela é o verdadeiro bastião da defesa da vida, da defesa da verdade, da defesa da família. Então, se a igreja saiu de cena, né, o espírito do anticristo vai lá e tenta reinar, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Exatamente. Agora, exatamente. se não tem igreja para lutar, se a igreja se afastou, aí ele avança. Agora, o cristão, ele precisa entender isso. Qual que é o seu papel na sociedade? O papel do cristão, inclusive na política. É muito comum a gente ouvir pessoas, né, falando assim, eu não gosto de política, eu sou hostil à política. Aí a gente conversa um pouquinho mais com a pessoa, mas essa pessoa que está falando que não gosta de política é a mesma pessoa que está reclamando do valor da gasolina. É a mesma pessoa que está falando do aumento dos preços no mercado. É a mesma pessoa que está falando, por exemplo, que, olha, os nossos impostos são muito injustos, isso é um absurdo. Pois bem, eu não tô querendo colocar aqui nenhuma polêmica, mas já trazendo a polêmica, não tem jeito, acho que o objetivo é esse também, né? Sim. Quer dizer, a pessoa tá reclamando, tá dizendo que não gosta da política, tá reclamando das coisas que são afetas à política. Sim. É uma contradição. Exato. É uma tremenda de uma incoerência. Então, quer dizer, a política, ela tá permeada nas nossas atividades. O Aristóteles já falava, né? Eu gosto muito de citar Aristóteles, quando a gente fala de política, a gente tem que voltar à filosofia. Sim. Também, né? A gente tem que estudar. Tem que estudar sim São Tomás de Aquino, tem que estudar sim Aristóteles, Platão, porque eles muito nos ensinam. Quando a gente lê Aristóteles e São Tomás de Aquino, a gente vê cabalmente ali. Aristóteles falava que o homem é um animal político. Por quê? Porque são relações intersubjetivas. Verdade. O homem está a todo momento se relacionando. E nesse ato de relacionar-se também, querendo ou não, a política está envolvida. Sim, então, totalmente. Está tudo envolvido na política, direto ou indiretamente. Perfeito. Então, se nós tivermos, desculpa a expressão, nojinho da política,
vamos aceitar, ainda que tacitamente, que sejamos governados pelos maus e nem poderemos reclamar depois. Sim. Porque aí vai ser, sabe o quê? Vai ser apenas o sintoma, né? Da sua omissão e também do seu ato de ser como Pilatos, porque é igualzinho, lavar as mãos como Pilatos. Ah, olha só, tô lavando as mãos como Pilatos, é mais fácil, porque a isentosfera, né? Ou seja, a omissão impera ali, né? Perfeito. Aí depois vou reclamar? Não, aí também você não tem lugar de fala pra reclamar. Você falou do aumento dos preços do combustível e do mercado e tudo mais, que a gente tem sentido muito forte. A que você atribui isso? Na verdade, a questão no Brasil, infelizmente, ela sim é muito reflexo de desgovernos anteriores. Okay. E hoje a gente está vivendo aí uma conjuntura de crises, né? Bom, Bolsonaro, quando foi eleito, né, em 2018, a gente já tinha ali um legado péssimo do PT, né? Sim. Quase 16 anos de PT, historicamente falando, né? Ali a gente viu todos os desvios, a gente viu a corrupção sendo institucionalizada. Por isso que eu citei também que a corrupção, quando me perguntaram sobre o problema do político, eu falei que a corrupção é um sintoma, porque o problema maior é os políticos que não temem o inferno. Por quê? Porque quem tem o inferno vai lutar contra todo e qualquer tipo de corrupção, seja moral, espiritual, intelectual, monetária. Porque a monetária é a última, tá? Sim. Monetária é a última. Antes tem a corrupção moral. É só que fica mais evidente. Exatamente. Aí é fácil falar, olha, fulano de tal desviou tanto da verba pro hospital. Sim, né? Mas assim, antes disso, eles se corrompem moralmente. Então, eu estou fazendo apenas uma analogia aqui. Né? Mas voltando à questão da conjuntura de crises. Né? Então, quando o presidente Bolsonaro assumiu, ele já pegou esse histórico. Né? E precisava ali consertar o Brasil. Como é que conserta o Brasil em 4 anos? Impossível. Impossível, não tem como. Entendeu? Mesmo sendo... Não dá. Mesmo se fosse um mágico, né? Claro que eu tô sendo aqui absolutamente jocosa no que eu tô dizendo. Não tem como. Então, assim, E sendo que, assim, tem que viver um dia após o outro, naturalmente, entendendo... No meio do nada você pega uma pandemia... Esse que eu ia falar. Fazendo o devido diagnóstico pro problema, tentando dar o remédio certo para a doença certa, né? Não pode ser... A gente não pode também... exemplo, se tá com febre, dar o Rivotril. Não. Sim. Você tem que ver o diagnóstico correto. E com o diagnóstico correto, atribuir, dar, né, administrar o remédio adequado para tratar aquela doença. Então, isso foi mais ou menos o retrato que a gente pegou aí de 2018 para cá. Né? Agora, de fato, coisas muito ruins aconteceram. Veio a pandemia, que mexeu muito. O Brasil estava começando a entrar num progresso e desenvolvimento econômico. Algumas reformas estruturantes passaram. Amargas, diga-se de passagem, né? Ou seja, algumas reformas estruturantes que foram aprovadas foram amargas. Foram. Né? Muito ruins, inclusive, assim, amargas nesse sentido. Só que, assim, reformas necessárias para recolocar o Brasil vamos dizer, numa linha de decolagem, para que pudesse, em algum momento, né, levantar voo de verdade. Perfeito. E não ficar estagnado na inércia, né? Pois bem, quando veio a pandemia, acabou atrapalhando ali totalmente esse fluxo, né, do desenvolvimento. Então, houve ali, obviamente, até tinha que acontecer mesmo, houve ali vamos dizer, uma ênfase maior na questão da saúde que tinha que acontecer, por motivos evidentes. Né? Então, todo aquele planejamento, né, que se tinha, até mesmo o próprio ministro da Economia e outros ministros mais, que também... de alguma forma dialogam com essa pasta da economia, né? Sim. Enfim, acabaram se vendo frustrados em algumas questões, mas em outras tiveram que readaptar. Isso faz parte do processo. Né? E aí depois veio agora, no caso, a guerra, que querendo ou não, impactou no preço do petróleo, enfim. Então tudo tem uma repercussão. Tudo que acontece lá fora reverbera no Brasil. Claro. Né? Infelizmente, é a realidade. Né? Existe, assim, esse elo, né, que não tem como. Assim, existe uma repercussão direta, né? Uma consequência lógica de uma coisa para outra. Né? Então, acho que agora o verdadeiro desafio até do presidente, enfim, nesse mandato, e se Deus quiser no próximo, né, tá nas mãos de Deus, é óbvio, como sempre esteve. Né? Mas, enfim, qual que é o verdadeiro desafio agora? É tentar, mais uma vez, né, trazer, né, o verdadeiro remédio compatível aos problemas sociais que nós estamos enfrentando. Tem muitas pessoas que estão aí muito
enfim, insatisfeitas, né, com o preço da gasolina, como nós também, Perfeito. todos nós, qualquer Claro. pessoa. Poxa, lógico, imagina o homem médio, enfim, o trabalhador que, enfim, recebe seu salário dignamente no final do mês, poxa, aí vai lá, anda um pouquinho de carro, já pronto, aí vai botar gasolina, leva um susto, Sim. R$7 de gasolina. Sim. Quem fica feliz com isso? Ninguém. Agora, temos que, em conjunto, nós temos que trabalhar, né, para tentar sair dessa situação. Sim. Para tentar, de fato, buscar soluções. E não apenas acusar. Porque o problema que eu acho que é aí também, viu, Samuel? Tem muita gente que gosta apenas de apontar problemas e apontar... como se fosse assim, tom acusatório, né? Sim. É fácil acusar, é fácil julgar, né? É fácil tentar apenas terceirizar culpas. Mas é o que eu digo, a terceirização da culpa está desde Gênesis, desde Adão e Exato. Eva. É porque quando Exato. Adão e Eva pecaram no paraíso, desobedeceram a Deus, o que Exato. aconteceu? Deus chamou Adão e aí foi A mulher que tu me perguntar deste. o que aconteceu. Exatamente, foi a mulher. Aí o que a mulher fez? Não, foi a serpente. A serpente. Ou seja, a terceirização Exato. da culpa está desde a história, né? Exato. Da criação ali. Então, tô querendo dizer que é uma coisa assim quase que cultural, né? Aham. É ruim, tem que ser Sim. combatido, porque Sim. os problemas, eu diria até os pecados, se combate de dentro para fora, não acusando de fora para dentro, porque os problemas, e sim, os políticos refletem a sociedade que tem. Perfeito. Se nós temos uma corrupção sistêmica, enfim, uma corrupção que em grande medida, né, às vezes fica sem precedente no Brasil, como aconteceu na era PT e tal, infelizmente, né, isso se deve ao fato de pessoas terem votado muito mal. Sim. E a gente também sofre. Eu nunca votei no PT, mas eu sofri as consequências diretas Sim. de pessoas que votaram muito mal. Entendeu? Isso acontece pra tudo, né? Pessoas que são contra, pessoas que são a favor. Então todo mundo sofre, todo mundo padece. Sim. Agora, é aquela história. Por isso que eu citei. A política, ela tem como objeto o bem comum. Então, quando a gente visita Aristóteles novamente, Perfeitamente. os filósofos, né? Quando a gente estuda lá Platão e Santo Tomás, a gente vê claramente. Aristóteles era um que, quando escreveu a política, ele associava que a política ela tinha uma associação com a virtude. Perfeito. Então, o político ele tem que ser virtuoso. Exato. Ele não pode pensar no próprio umbigo, olhar pro próprio umbigo e ser individualista, egocêntrico, achar que tá fazendo as coisas pra ele, individualista. O que é isso? Isso não é política. Isso é politicagem, pode ser, mas política não é. Perfeito. Né? Então, é um problema, né, sintomático que nós temos. Agora, como é que a gente como é que a gente consegue resolver esse problema sintomático? A gente só consegue fazer isso votando consciente, né? Ou seja, estudando e conhecendo, sim, a política e se envolvendo na política. É assim que a gente consegue. Se envolvendo na política e não sendo uma pessoa apolítica da sociedade. Sim. Porque se a gente for apolítica, todo mundo vai padecer do mal, entendeu? De eleições, enfim, ruins acontecerem, né? E não só isso. Quando a pessoa é apolítica, simplesmente, infelizmente, é aquela história, né? Ela está sendo omissa. Sim. E está Lavando se suas deixando, está lavando suas mãos e está se deixando ser governado por alguém que não advoga pelos mesmos valores que ela. Então, depois, não adianta também reclamar. Né? É um problema sério. Continuar reagindo. Vamos pro próximo aqui, ó. Esse aqui você fala sobre os seus objetivos no seu primeiro ano de mandato, né? E aí é legal que no finalzinho aqui, ó, a partir de 3 e 1, você vai falar assim, ó. Vou botar aqui pra você ver. E nós, nobres parlamentares, precisamos abandonar o espírito nefasto de fragmentação do Brasil em detrimento do espírito de unidade para a construção de um país verdadeiramente baseado nas virtudes. Como dizia no século IV Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja Católica, nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Em todas as coisas, a caridade. É isso aí. Para mim, isso tem que reger tudo, em absoluto, né? Sim. Inclusive na linha de unidade, né? Por exemplo, entre cristãos. Porque lá no parlamento, o que nós temos? Nós temos um ambiente heterogêneo, nós temos um ambiente absolutamente plural. Perfeito. O DNA do parlamento é esse, né? É a democracia. Ali, na verdade, é para ser o reflexo da democracia, porque várias pessoas, independente dos espectros ideológicos partidários, etc., as pessoas que lá estão representam pessoas, representam um segmento da sociedade. Ok. Então, é natural a gente conviver com as diferenças. Perfeito. E com, enfim, essas, vamos dizer, ideologias também, né? Diferentes, políticas falando, Sim, né? sim. Politicamente falando. Agora, ali, né, existe isso. Agora, na hora da votação, o que acontece?
Se a gente quer preservar os nossos princípios e valores, nós temos, eu diria até por dever moral, né? Fazer aliança estratégica com quem tem os mesmos valores que nós. Sim. Então, aí, né, haver essa unidade é fundamental. Sim. Então, nas coisas essenciais, nós temos que ter unidade mesmo. Porque senão a gente tem que entender o seguinte, olha, nós temos um inimigo comum ali. Católicos e evangélicos estão Sim, e não só. unidos no parlamento? Então, nessas coisas essenciais, com toda certeza, tem que estar. Exemplo, uma pauta contra o aborto, uma pauta contra a ideologia de gênero, uma pauta contra as drogas, contra, recentemente, aí, o jogo de azar. Sim. Né? Então, é óbvio que tem que haver essa unidade. Essa aliança estratégica fundamental, que pode lograr êxito ou pode arruinar a situação, né? Sim. E aí, arruinando a situação, pode arruinar os nossos valores também, né? Então, abriu um precedente péssimo, perigosíssimo. Então, nessas coisas essenciais, é claro, tem que haver essa unidade. Tem que haver. Até porque é o seguinte, a gente tem que pensar, qual que é o nosso inimigo? Qual que é o nosso oponente? Existe um inimigo comum lá. Perfeito. No caso, se é um inimigo comum, nós temos que lutar com as armas corretas contra aquele inimigo comum. Sim. E aí, de fato, o exército, ele precisa agir em conjunto. Exatamente. Não existe o exército de um homem só. Exatamente. Ou de uma mulher só. Não existe. Exatamente. Né? A gente tem que buscar essas forças, né? E, de fato, essa unidade para confrontar, sem dúvida nenhuma, aquele nosso oponente. Então, ali, né, quando a gente vê projetos muito ruins vindo para a pauta e sendo deliberados, como falei recentemente, jogos de azar, que eu acho um projeto que, infelizmente, foi aprovado, mas, assim, muito perigoso, porque foi aprovado na Câmara, né? Sim, porque Senado, né? pode arruinar famílias. Quem teve a chaga na família de alguém viciado em jogo, como eu tive, infelizmente, meu avô que eu não conheci, meu avô paterno que eu não conheci, ele era viciado em jogo. A única ligação que eu fiz, a única vez que eu falei com ele na vida foi quando ele estava à beira da morte, que ele me ligou e falou assim, eu tinha acho que uns 9 anos de idade, minha filha nunca vá para esse ambiente de jogo. É mesmo, ele falou Nunca isso? se envolva com drogas nem com jogo, porque isso pode prejudicar e arruinar uma vida, como arruinou a minha. Ele falou isso pra mim. Mas ele ficou doente decorrente do jogo? Como é que foi isso? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não sei muito bem do que ele morreu, porque eu era muito pequena, como eu disse, eu não tinha contato algum com ele, Sim. infelizmente, né? Sim. Mas, sem dúvida, a questão do jogo agravou a situação dele, porque ele era Entendi. viciado em jogo. Né? E também bebida, outras coisas mais, naturalmente. Né? Acho que uma coisa Vai puxando decorrente a da outra. outra. Exatamente. Então, assim, sem isso na questão moral falando, Tá, né? Que pode ok. arruinar famílias, etc. Mas também tem a questão de poder ser um facilitador para lavagem de dinheiro. Né, a questão do jogo. Então, tem muitos fatores aí que precisam ser muito bem pensados, refletidos. Não é simplesmente aprovar um projeto de legalização dos jogos de azar. Não é assim, não. Entendeu? A gente tem que ter maturidade para dialogar, para, enfim, discorrer sobre os assuntos, né? Certo. E com muita, assim, eu diria, com muita responsabilidade. Não é simplesmente jogar lá numa pauta e, votar sim ou não. Não é isso. A gente tem que ver o impacto que isso pode gerar. Claro. Positivo ou negativamente. Sim. Na vida da sociedade. Agora, mais ainda, na vida das famílias. Porque a família, de fato, é a base da sociedade. A sua pauta principal é a família na Câmara? Vida, família. Eu diria que eu tenho 4 pilares. Meu mandato está sustentado, né? Ele está ali, vamos dizer, fundamentado, firmado em 4 pilares. A vida, desde a concepção até a morte natural. Ou Sim. seja, todas as fases do desenvolvimento da vida humana. Sem eutanásia, sem Eutanásia, exatamente. Nada que tente usar o ser humano como algo utilitário, utilitarista, né? Sim. Porque é fácil essa mentalidade. Explica pro pessoal que tá vendo a gente. O que é essa mentalidade utilitarista que essa ideologia progressista tenta implementar na nossa sociedade hoje, ao ponto de fazer com que o indivíduo ele não tenha mais esse valor, né, único e transcendental, mas ele passa a ser só mais um descartável. Explica pra gente, você vai Exatamente explicar muito isso. melhor que eu. Você já tocou no ponto central, é tornar o indivíduo alguém que pode ser descartado. Ou seja, vou pegar aqui um exemplo, né? O que é o certo? Você valer pelo que você é, e não por aquilo que você produz. Né? Tem gente que considera o valor da pessoa apenas associado à sua produtividade ou sua produção. Exemplo, olha, no mercado de trabalho, geralmente a gente vale pelo que a gente produz. Se deixou de produzir, o que acontece com o mercado? A pessoa Afasta. sai, é Sim. demitida, exonerada. Exato. Né? Então, assim, a pessoa simplesmente Sim. vai ser escanteada no mercado de trabalho. Né? Assim que funciona o mercado de trabalho. Perfeito. Essa é a linha mercadológica da coisa. Sim. Agora, imagina trazer isso para o ser humano. Exemplo da família. Se uma pessoa idosa, né? Olha, ela, enfim, minha avó, vou pegar um exemplo de família, né? Sim.
A minha avó tem muito valor. Por que a minha avó tem valor? Eu tenho, obviamente, uma questão afetiva com a minha avó, um amor muito grande pelas minhas avós, né? Eu tenho 2 avós, graças a Deus, vivas. Então, assim, amo minhas avós, né? Elas muito me ensinam, a experiência de vida delas, tudo, na verdade, o legado que elas deixaram pra mim, que elas ensinaram os meus pais, né? E isso também forjou o meu caráter. Claro. Com certeza, influenciou para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Então, minhas avós, né? Eu tenho grandes referências, né? Pois bem, elas têm muito valor por aquilo que elas são. Agora, se algum dia, Deus me livre e guarde, se alguma das minhas avós tiver alguma limitação, seja por questão de doença ou por qualquer outra limitação que, enfim, as impeça de produzir algo, Sim. eu vou fazer o quê? Vou pegar minha avó, avó, vai lá pra casa de repouso, vai lá pro asilo. Quer dizer, não tá servindo mais, entre aspas? Sim. Descarta. Sim. Então, infelizmente, né, às vezes a mentalidade utilitarista tá aí. Não quero, não vai me servir, Sim. joga fora, descarta, despreza. Esse casamento não está me fazendo mais feliz. Então faz o quê? Divorcia. Então isso está impregnando a nossa sociedade. Essa mentalidade utilitarista do ser humano está impregnada na sociedade. É muito triste. Porque isso também bebe muito das fontes ali da mentalidade revolucionária. Porque os grandes revolucionários, quando a gente estuda, a gente vê, infelizmente eles quiseram tornar o indivíduo cada vez mais frágil. Exato. E detalhe, passional também, né? Seres humanos passionais. Assim, só sirvo pra mim. Eu só sirvo. Vou usar até uma coisa que parece redundância. Eu só sirvo pra me servir. Ou seja, pra minha satisfação. Sim. E quer dizer, o amor sacrificial. Acabou. Ou o amor sacrificial, isso acabou. Então, como que a gente vai se conformar? O que o cristão tem que fazer? O cristão, ele precisa estar cada vez mais conformado a Cristo. O cristão, ele tem que se assemelhar cada vez mais a Cristo. Sim. A nossa fé não é cristocêntrica, é Sim. Cristo no centro. Nós queremos ser semelhantes a Ele. Isso. Buscar os méritos e virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que queremos? Perfeito. É isso que é o cristianismo, né? O cristianismo é isso. É uma religião do Cristo que se despre a sua majestade, um Cristo que vem ao mundo para redimir o gênero humano e para salvar a humanidade. Para isso que é o cristianismo. É um amor tão grande de um Deus que ama tanto que não poupou dar o seu Filho unigênito para nos salvar. Uau. Então, isso é um amor sacrificial. Um amor a preço de cruz. Agora, hoje nós temos isso? Hoje, dentro de casa, muitas famílias, parece que é o seguinte, até na educação dos filhos, se a gente parar pra pensar, graças a Deus meus amigos todos, na maioria deles pelo menos, né, todos pensam mais ou menos como eu e meu marido, né? Sim. Mas é claro que nós temos um ou outro que diverge, que isso é natural também, a divergência isso é natural. Então, faz parte do processo democrático, não é? Mas não raras vezes, quando nós saímos, por exemplo, em família, eu, meu marido, meu filho, né? Tenho um filhinho de 1 ano e 4 meses, acabou de fazer 1 ano e 4 meses. Davi, que... Ao contrário é vida. Ao contrário é vida, exatamente. Não esqueço mais. Eu fui mandar uma mensagem pra ela, aí eu botei, eu não sei, como é que tá o Davi? Agora eu não sei se é Davi ou David, né? Com aquele Dzinho mudo no final. Ela, é só inverter, é vida ao contrário. Eu falei, oh meu Deus do céu, não esqueço mais. Pois é, então quando saímos, eu, meu marido, meu filho, né? Nosso filho, nós, enfim, fazemos questão de ter aquele tempo de qualidade. Isso é uma linguagem do amor também. Sim, com né? O certeza. tempo de qualidade, a gente tá ali. Acho que é a linguagem do amor que mais falta hoje em dia, né? Tempo de Exatamente. qualidade. Exatamente. Aí a gente olha pra, sei lá, a gente tá no restaurante, olha pra mesa do lado. Tem o quê? Tem Celular na mão da celular na criança. mão, É dos isso mesmo. filhos, É dos isso pais. Ninguém interage É entre isso aí. eles ali. Tipo, ninguém interage entre si. Quer dizer, há uma aproximação grande pra quem tá longe, né? Tipo assim, a globalização, os fluxos, né? Enfim, de informações, etc e tal. Quer dizer, aproxima quem tá longe. Então, quem tá no afasta quem tá Japão é aproximado. Nesse sentido que eu consigo me comunicar. Agora, afasta quem tá aqui geograficamente perto. Uau. Né? E fisicamente perto também. Então, é uma questão que assim, tem que ser utilizada, até a tecnologia, de modo geral, é muito bom, bacana, mas tem que usar com parcimônia, porque isso pode acabar até afastando famílias. Você acha que isso gera uma geração que vai ter muito problema de relacionamento? Já está tendo, né? A gente já está vendo esses reflexos. É triste, né, comentar sobre isso, mas a gente já está percebendo esses reflexos. Muitas crianças estão sentindo falta de pai e mãe. E quando eu falava da educação, né, até citei a questão de muitos pais, parece que às vezes não dão a devida atenção para os seus filhos. O que acontece? É fácil terceirizar a educação. Claro. É fácil. Olha só, a escola é fundamental, claro. A Sim. escola é importante, bacana, né? A escola sendo parceira da família, mas não a escola no lugar da família. A escola ensina, a família educa?
Exatamente. A educação primária é dentro de casa. O berço de virtudes, de valores, isso se dá dentro de casa. O berço da cultura também dentro de casa. Então, quer dizer, a escola tem que ser colaboradora da família, como o Estado também. O Estado não pode se ocupar de estar no lugar da família, não. Querendo dizer como é que eu tenho que educar meu filho. Que negócio é esse? Né? O Estado, ele veio depois da família. Primeiro veio a família precede o Estado, depois da família, depois do Estado. Perfeito. Então, primeiro a família. Com a família, aí sim, deu origem à sociedade, e com a sociedade, aí depois surgiu a necessidade, por assim dizer, do Estado. Perfeito. Né? Para regulamentar também, né? Para reger um pouco mais a questão das relações sociais. Tudo bem, ok. Né? Agora, a família precede o Estado. A família, como diz a própria Constituição, é a base da sociedade. Então, se a família é a base da sociedade, como é que a família vai ser rejeitada, escanteada e vai ser ignorada pelo Estado muitas vezes, como a gente vê por aí? Quer dizer, a gente tá com uma pauta lá de homeschooling. Né? E aí, tem gente que não defende o homeschooling porque acha que é uma aberração o homeschooling. Agora eu falo o seguinte, olha só, educação domiciliar. É aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tô fazendo uma comparação esdrúxula, né? Mas assim, a família veio antes. A mãe começou a ensinar, o pai ensinava o ofício ao filho, muito antes do Estado. Isso é óbvio, me parece muito óbvio. Exato. E é uma questão, gente, primária. Isso é direito natural. O Estado precisa respeitar e legitimar o que está posto no direito natural, ou seja, inerente à natureza humana. Não é se subverter... enfim, como é que eu posso dizer? Buscar essa subversão. Né? Também não é ser um usurpador, porque às vezes o Estado acaba por usurpar a competência da família. Para você, o justnaturalismo é o que guia? Em grande medida, sim, claro. Até porque é o seguinte, o direito natural, ele tem que ter primazia. O direito natural, ele, como eu citei, né? Ele está na natureza do ser. Quando eu falo de direito natural, eu sempre cito. Primeiro, São Tomás, né? Quando ele tem uma frase muito famosa, célebre, que eu cito em todos os lugares, né? Muitas pessoas já devem ter ouvido muito, né? As pessoas que estão nos acompanhando aqui, com certeza já ouviram eu falar muito sobre essa frase, que ele diz o seguinte, a lei dos homens precisa ser o reflexo da lei de Deus, do contrário é corrupção da lei. O que ele quer dizer na íntegra? Ele quer dizer o seguinte, olha, a lei que está posta pelos homens precisa respeitar os mandamentos, a lei de Deus, ou seja, a lei moral natural que está escrita e gravada no coração do homem. Nós nascemos, nós temos uma lei moral natural. Sim. Nós temos algo que é dotado, que está ligado, na verdade, à natureza. Né? Litigar contra isso, confrontar isso, é corrupção da lei. É uma lei iníqua. E nós temos muitas leis iníquas que precisam ser revogadas urgentemente. E se depender de mim, serão. Mas não só isso, claro. Leis que falam de ideologia de gênero. Gênero atentado à natureza da família, inclusive, da natureza humana, na verdade, e pode destruir famílias. Qual é a diferença de gênero para sexo? Gênero, na verdade, é uma construção sociocultural, como eles dizem. Né? Quer dizer, você pode ser o que você quiser. Independente do seu sexo. É um divórcio da biologia. Certo. Então, o sexo é algo biológico. Ok. Né? A biologia diz o que é homem e o que é mulher. Perfeito. O gênero é o seguinte. Eu não sei se eu sou homem ou sou mulher. Quer dizer, é um divórcio. É uma ruptura com a biologia. Porque assim, perdoe a minha ignorância, mas eu entendo o homem que nasce homem e sente atração sexual por outro homem. Tudo bem. Isso é homossexual, que é diferente de gênero. A gente já deu nome para isso, né? Isso já existe, já acontece, tem até os direitos garantidos em lei. Tudo bem. O ponto o que esses ativistas progressistas querem quando eles tentam implementar agora não mais os meus direitos enquanto companheiro de um indivíduo do mesmo sexo que eu, mas agora enquanto subverter a questão do sexo biológico, fazer com que o sexo biológico seja algo secundário, menor do que o gênero, ou seja, menor do que aquilo que eu quero ser. E aí vai uma segunda pergunta. Ora, será que aquilo que eu quero ser é tão definitivo como o meu sexo biológico? De outra forma, será que eu não posso querer ser uma coisa hoje, outra coisa amanhã, outra coisa depois de amanhã? E aí, como é que a sociedade se adapta a essas minhas mudanças que eu quero ir mudando? Como é que faz? Se eu quiser ir num banheiro, se eu quiser ir num lugar, se eu quiser vestir uma roupa... Qual é a finalidade desse ataque aos valores básicos que a gente tem na nossa sociedade, se eu ver? Desculpa falar isso, mas são ataques esquizofrênicos, né? Porque, de fato, é um atentado à inteligência humana, né? Total. Eu sempre digo isso também. Me parece estranho, não entendo. Mas por quê? É aquela história. Citamos o direito natural, que tem que ser preservado, certo? Que está inerente à natureza. Eu vou só citar um exemplo para facilitar sobre o que é direito natural.
se nós olhássemos para uma cultura, se nós estivéssemos numa cultura que não tivesse um código penal para dizer que homicídio é crime. Ok. Tá? Ou seja, o que é homicídio? É matar alguém, né? Perfeito. Que aí tem lá uma sanção imposta, né? Que é justamente o quê? Pelo cometimento do crime, aí tem lá uma sanção, a pessoa vai ficar presa. Ok. Reclusão, exatamente. Pois bem. Se nós não tivéssemos codificado, né? Se nós não tivéssemos esse código penal para dizer lá no artigo 121 que o homicídio é crime, será que nós teríamos condição, pelo nosso intelecto, pela nossa razão natural, de dizer que é crime e que é um pecado, Claro. que é um mal? Claro. Com certeza, porque é um mal que está intrínseco, né? É algo que é intrinsecamente mal, Sim. certo? O ato de matar alguém, isso é um ato intrinsecamente mal. Então não precisa estar posto numa lei, porque é um ato mau. Mas então quando a Constituição Independente da diz, cultura. Então quando a Constituição diz que não existe crime sem lei que previamente o estabeleça, ela está errando. Na verdade, ali é uma mentalidade positivista. É uma lógica, vamos dizer, positivista. Não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Hoje nós temos no nosso Brasil, né, essa linha que, na verdade, não é nem positivista mais, é neoconstitucionalista. Foi uma, entre aspas, filosofia, uma doutrina que criaram, né? Na verdade, foi muito cunhada pelo Barroso, ministro Certo. Barroso, que coloca ali a primazia dos princípios, só que sendo esses princípios interpretados pela mente dos iluministros, dos iluminados da elite tecnocrática do STF. Então, quer dizer, o que isso representa? O que é o princípio da dignidade da pessoa humana? O ministro vai dizer que é uma coisa X. É o por outro vai isso falar que a sobre gente vive esse ativismo judicial hoje. É isso, exatamente. O ativismo judicial nada mais é do que a consequência desse pensamento, então. Em grande medida, sim. Por quê? Porque o ativismo judicial, ele é justamente uma consequência, vamos dizer, do próprio neoconstitucionalismo. Já que, claro, né, falando em linhas gerais... Já que é a cabeça do ministro que define o que é o quê, então ele vai cada vez mais falar o que é o quê, Sim, independente do que esteja escrito o que a sociedade acha. Sim, mas tem um detalhe técnico. O que é o ativismo em si? É um protagonismo de uma corte, sendo que isso não cabe a ela, né? Exemplo, o STF, né, tem 11 ministros. Eles, hoje, praticamente estão ditando regras e estão aí podendo definir o futuro da nossa nação. Nós elegemos eles? Algum daqueles ministros? Não. Nós não os elegemos. Então, quando eles se arvoram do direito de invadir, inclusive, o papel do parlamento, vamos dizer, não só o papel, mas assim, a função constitutiva, a função constitucional do parlamento, qual que é? Elaborar leis. Então, quando o Supremo Tribunal Federal legisla no lugar ou contra o parlamento, ele está fazendo o quê? Ele está subvertendo a ordem natural das coisas, não só a ordem natural, subvertendo, na verdade, perdão, não é a ordem natural, a ordem jurídica. Ele está subvertendo a ordem jurídica. Está usurpando ele poder. está rasgando, exatamente, está usurpando competência e rasgando a Constituição Federal, que fala que a competência exclusiva do parlamento qual que é? Preservar a sua competência em face da atribuição normativa de outro poder, como está lá no artigo 49, inciso 11 da nossa Constituição. Então nós temos isso. O ativismo judicial é esse protagonismo que não lhe cabe, né? Ou seja, não cabe à Suprema Corte. Certo. Eles são provocados? Sim. Os ministros, né, quando, por exemplo... Esse é um ponto importante que as pessoas não tocam. E tem que informar também. Porque também é fácil ficar falando, o ministro STF, mas a gente sabe que partidos de esquerda utilizam constantemente esse artifício para chegar lá e cara, quantos processos tem contra o Bolsonaro? Uma centena, uma penca. É uma penca. E aí o cara tem que dar uma resposta para aquilo. O cara espirrou, tem processo lá. Exato, exato. Então, assim, existe todo um sistema por trás que não dá para a gente, né, diminuir. Como que funciona essa questão dessa utilização do judiciário por meio de partidos de esquerda? Como é que funciona isso em Brasília? Bom, em primeiro lugar, é importante esclarecer que o próprio Supremo hoje, infelizmente, é um atalho revolucionário aí, né? Eu costumo dizer até que eles estão legitimando uma ditadura de minorias, porque no parlamento, né, quando determinados partidos políticos perdem no debate democrático do parlamento, eles provocam justamente o Supremo por meio do ativismo judicial. Então, na verdade, o ativismo é o meio. Entendi. Entendeu? Qual que é o fim? Eles querem a ditadura do politicamente correto, eles querem a ditadura das minorias. Isso é o fim, entre aspas, que eles almejam, que é instaurar essa mentalidade, na verdade, inocular nas pessoas a mentalidade revolucionária. Inocular é a palavra. É isso, eles querem, né,
né? Que aquilo ali... Inocular é a palavra. Se não for por osmose, que entre por osmose, enfim. Né? Eles querem... Por isso essa suscetibilidade, né, muitas vezes, de alguns. E também é fundamental entender o seguinte, eles querem essas adaptações ocorram de acordo com a vontade deles. Né? Então, quer dizer, o que é o ativismo? O ativismo inicial hoje, infelizmente, ele é um mal que nós temos, que precisa ser combatido. Mas como se combate o ativismo? O parlamento deveria reagir. O parlamento é a resposta. Quem tem que colocar o Supremo no seu devido lugar, dentro, sim, das 4 linhas da Constituição, é o parlamento. E por que não faz? Por que não faz? Por rabo preso. Desculpa a expressão. Por rabo preso, por conveniência, por medo de retaliação. É por isso que não faz. Mas cadê a coragem? Agora, é aquela história, ninguém está aqui falando mal do ministro X ou Y, ou mal da instituição. Eu sou a primeira a dizer o seguinte, a instituição, ela tem, de fato, a sua importância. Sim, com certeza. E eu defendo as instituições democráticas em geral. Com certeza. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, o que é o princípio da tripartição dos poderes? O checks and balances, né? Lá, inspirado por Montesquieu, né? Que muitos gostam de mencionar no Espírito das Leis. É, justamente... dizer que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Independentes e harmônicos. Ok. E essa harmonia pressupõe o quê? O respeito entre eles. Certo. Quando existe um agigantamento de um sufocando os demais, tem alguma coisa errada. Não há tripartição de poder, ou melhor, não há harmonia. Harmonia, certo. Há perturbação nessa harmonia. Ok. Então, quando acontece um fato como esses de criação de lei, né, por força, ou melhor, por conta do parlamento, não, perdão, do STF. O STF, quando ele resolve criar leis, como aconteceu com a ADO 26, o que foi a ADO 26? A criminalização da homofobia. Não existe lei que trate de homofobia. Equiparou com racismo, né? Equiparou com racismo. Então, assim, não existe lei que trate do tema. O parlamento tem diversos projetos que tratam do tema, mas todos foram sepultados. Porque o povo não quer. A gente representa a vontade popular que é soberana. Sim. Então, quer dizer, se não vai pra frente, se não vai, de fato, entre aspas, prosperar uma determinada pauta, é porque em respeito à vontade popular. Até mesmo tirar de pauta um projeto, às vezes é vontade política. E respeito à vontade do povo. E nós representamos legitimamente o povo. Sim. Agora, o STF não foi eleito. Ninguém lá de cima, ninguém dos ministros, né, da ditadura togada, ou melhor, dos 11, nenhum deles foi eleito democraticamente. Então, quer dizer, se eles resolvem atropelar a nossa função constitucional, isso sabe o que é, meu querido? Eu vou te dizer o que é. Isso aí, além de vulnerabilizar a democracia, né, você cria uma espécie de turbação, né, na própria democracia representativa. Você está ferindo a democracia representativa. É nesse momento que que o Brasil nós se representamos. O Brasil se encontra nesse momento. É isso. Por isso que eu falei que é um mal terrível o ativismo judicial. Eu sou a favor de que nós tenhamos o quê? Poderes que se respeitem mutuamente. Sim, claro. Para que haja esse equilíbrio. A balança tá aí, né? É para isso que existe. Quando, o Montesquieu falava, o poder freia o poder. Então, quer dizer, quando um se agiganta, o outro tem que frear. Por isso que eu falei que o papel do freio é o parlamento tem que fazer. Entendi. Para fazer o quê? Colocar no seu devido lugar? De que modo? Olha, recentemente foi para pauta, né, na CCJ, inclusive eu fui relatora, do PL 4754 de 2016, que tipifica como crime de responsabilidade nos ministros da Suprema Corte o quê? A usurpação de competência. Então, todas as vezes que o ministro se arvorar no direito de invadir a competência do parlamento, ele estaria sujeito a sofrer um processo de impeachment. É isso. Agora, quem vai processar e julgar o Foi impeachment? pra frente? Eu vou chegar lá. Quem vai processar e julgar o impeachment é o Senado Federal. Né? Então, quer dizer, não é uma coisa imediata. Não, tudo passa bem. por um rito próprio. Agora, qual foi o desfecho? Você respondeu a sua pergunta. O meu projeto foi, no caso, eu fui relatora, né? Obviamente votando pela aprovação da matéria na CCJ. Sabe o que aconteceu? Por um voto foi rejeitado o meu parecer. Um voto foi rejeitado o meu parecer. De quem que era o projeto? O projeto ele era de autoria do deputado, acho que Sócrates de Cavalcante, Diego Garcia, dentre outros. Eram vários. Da outra legislatura. legislatura, isso. Ok, entendi. Acho que eram, salvo engano, uns 10 coautores do projeto. Interessante. Né? Então, impressionante, né? É impressionante isso. Falando de projetos e qual é a artimanha PLs... da esquerda, a gente sabe muito bem qual é a artimanha, inclusive Vamos falar o sobre próprio essa, Davi falar do Miranda incesto, deixou né? claro que ele tem mais interesse com as ONGs do que com as famílias. E, mais É o ainda, cabelo de Fernanda ele Brum ali, disse né? que as famílias, Muita gente né, fala. é como se elas pudessem ser desrespeitadas, porque, na realidade, esse projeto de lei, ele não é um projeto, ele é um achincalhe. Ele é absolutamente um lixo que, infelizmente, está aqui na Câmara dos Deputados para nós apreciarmos. E nós, como parlamentares, temos o dever moral
de repudiar isso aqui. E eu solicitaria que não fosse retirado de pauta, não. Eu acho que tem que tirar de tramitação esse projeto. Porque é um desrespeito, é um absurdo, é uma vergonha o que nós estamos passando aqui nesta manhã. Petista, né? Quem é esse aí? É o cara que Digo mais, questiona. nós sabemos perfeitamente qual é a estratagema que eles adotam. Eles querem a manipulação semântica, porque eles se utilizam, por exemplo... O que é a manipulação semântica? Conta isso aí pra gente. É a revolução, na verdade, né? A manipulação semântica é a revolução por meio da linguagem, utilizando a linguagem, né? Sim. Então, por exemplo, ali fazendo referência a esse projeto que legitimava as relações incestuosas. Era isso o projeto. Eu até, quando fiz o meu pronunciamento ali, como vocês puderam ver um trecho, eu ainda li, fiz questão de ler o que diz, né? Vamos ver. Com sanguinidade. Você lê, peraí. Claro. Vamos ler. Das escolas, deve ter feito escola, né? Com a Judith Butler, com o Jacques Derrida, que falam muito bem da manipulação semântica, mudar o significado das palavras, e é exatamente o que eles falam. Eles dizem que esse projeto não trata de poligamia. Que inclusive é um crime, poligamia, no Brasil. E dizem também que não trata de relações incestuosas, mas nós vimos absolutamente que trata da consanguinidade. E eu gostaria de usar o dicionário, já que ninguém deixa isso claro, então vamos mostrar o que diz no dicionário, o que é consanguinidade. Parentesco entre os que descendem de um mesmo pai, laço de sangue. Se isso não for relações incestuosas, nós não sabemos. Isso é o quê? Exatamente. Então, através de manipulações semânticas, eles colocam os interesses deles, que nós sabemos muito bem quais são. Interesses escusos, obscuros, inclusive para ludibriar a boa-fé de terceiro. E as famílias que nos assistem estão sendo desagravadas neste momento por estes que nos antecederam, tanto a mim quanto Marco Feliciano, Sócrates, todos os deputados que estiveram aqui hoje, desagravando as famílias. Nós não permitiremos este absurdo, que tem que ser sepultado. E digo mais, aqui nesse parlamento, quando eles perdem, sabe o que eles fazem? Recorrem ao STF. Eles são os verdadeiros cordeirinhos do STF. E desrespeitam também não só as famílias brasileiras, mas o parlamento brasileiro. Atropelam o Congresso Nacional e vão lá recorrer aos ditadores togados. Isso é um absurdo. Nós não permitiremos, porque seremos voz, sim, dessas famílias. E esse tipo de escola da Judith Butler, Jacques Derrida, do pós-estruturalismo, também será sepultado aqui. Nós faremos questão de desmascarar esse lixo moral. Muito obrigado. Só uma pergunta aqui. Cristo Nieto foi proposital? Não. Não é que pode, né? Mas fala pra gente aí, então, dessa questão semântica, né, que você usa ali nessa sua fala. Bem, a manipulação semântica, como citei, né, é uma revolução por meio da linguagem. Então, é uma tentativa de alterar o significado, alterar o sentido das palavras, justamente para fazer valer determinados interesses, né? Ok. Um exemplo claro, que eu até citei ali, foi do pós-estruturalismo, que é uma escola, né, que foi ali, na qual era afiliada a Judith Butler, o Jacques Derrida, em que eles, eu vou dar um exemplo aqui claro, né, tinha ali, por exemplo, o significante e o significado, isso é o normal, né, tem o significante, mesa, o que significa a palavra mesa e o significante? Qual que é o significado da palavra mesa? Objeto para colocar as coisas, etc. Objeto. Sim. Pois bem, então, esse é o significado da palavra mesa, que é o significante. Perfeito. O que é o pós-estruturalismo da Judith Butler, do Jacques Derrida? É um significante, é a polissemia, na verdade. É um significante para vários significados diferentes. Ok. E aí, se, entre aspas, justificaria o conceito gênero. Porque gênero pode representar múltiplos significados. Você está falando dela, eu tô lembrando do livro da Ana Campanholo, Feminismo, Perversão e Subversão. E num conceito também do professor Olavo. O professor Olavo fala muito sobre isso. Exato, mas é mesmo. Porque é fundamental nós entendermos isso. O que eles tentam fazer, como que eles tentam fazer chancelar, né, esse tipo de pauta, como, por exemplo, o gênero. Na época dos nossos bisavós aí, se isso fosse, enfim, pauta de debate numa mesa entre nossos avós e bisavós, com certeza eles achariam o quê? Meu Deus, o que é isso? Mas hoje a coisa foi, entre aspas, se naturalizando, entre aspas, tá? Sim. Se naturalizando, né? Cada vez mais. E é o que eles fazem. Eles vão de forma mais voraz, de forma mais agressiva, conforme a passividade do povo. Então, quanto mais o povo fica passivo a essas mudanças que eles propõem, são interesses que eles têm por trás,
mais eles vão de forma agressiva. E a agressividade só aumenta. A agressividade é proporcional à passividade. Né? Então, quanto mais passivo, mais agressivo eles serão do outro lado. Né? Por incrível que pareça, ou não. Né? Então, eu estou esclarecendo isso porque essa linha, né, o gênero, para Judith Butler, quando a gente lê lá, problemas de gênero, feminismo e subversão da identidade. Olha isso, feminismo e subversão da identidade. Ela já está pregando a subversão da identidade, dizendo o seguinte, olha, você não tem uma identidade. Exato. Você tem múltiplas, é uma multiplicidade de identidades, tantos quantos indivíduos existirem. É o que ela diz, não existe uma identidade de ordem metafísica. Não é essa que foi amante de um cara do Partido Comunista nos Estados Unidos? Não. Amante, não sei se você está se referindo à mesma pessoa. Não sei se você está se referindo a Simone de Beauvoir, que foi a mãe de Sartre. Não. A Simone de Beauvoir eu sei. Eu fiquei na dúvida agora, mas vai. Não, tranquilo. É porque assim, eu lembro que no livro... Partido Comunista não me lembro, sinceramente. Eu lembro que no livro tinha uma delas lá das teóricas, né, do feminismo, que ela tinha um casal de filhos com um homem, aí ela abandonou esse homem para ficar com um cara que era tipo de um movimento sindical. Esse cara desse movimento sindical depois é um outro expoente também desse meio progressista, e aí depois ela trai ele com um amigo dele, assim, uma bagunça, uma salada. Tem essa parte no livro aí que eu tava lembrando, não sabia se era ela, mas enfim. Esse daí foi do Arquitetos da Cultura da Morte, não? Esse livro? Não, é o livro da Ana Campanholo. Esse mesmo. Eu não sei se ela cita e tira a fonte daí, eu não sei. Ah, tá. Não, tranquilo. Eu não sei. Não, porque quando você falou isso, eu me lembrei imediatamente, foi de Simone de Beauvoir. Teve outra salada dessa? Simone de Beauvoir, na verdade, ela defendia um relacionamento aberto, sabe? Deus, o que isso significa, com o Sartre, né? Eu lembro disso. Eu lembro disso. E assim, essas feministas, elas são muito hipócritas, né? O movimento feminista, na verdade, ele já é a raiz da hipocrisia, né? Porque diz que luta pela igualdade entre homens e mulheres, né? Igualdade e tudo mais, como se fosse de condições, mas assim, são papéis sociais diferentes, não tem como lutar contra isso, porque tem questões que a mulher vai se sobressair, tem questões, até mesmo profissões, que o homem vai sobressair, porque isso é uma questão de natureza. A questão do próprio aborto. Se a mulher decidir abortar, ela vai carregar no corpo dela aquela mácula. Deve ser uma coisa terrível. Deve ser uma sensação péssima. E aí um homem, por mais que ele seja o marido da mulher, que vai ter consequências espirituais, a gente sabe tudo mais. Mas assim, na matéria, quem sente mais é a mulher. Pô. E muda isso? Não muda. Pô. Não adianta, não vai ser igual nunca, gente. Sim. Margaret Sanger, aquela... Margaret Sanger. Era isso mesmo. Você lembrou. Então, porque a Margaret Sanger, ela... É isso mesmo. Desculpa, porque é que eu fico assim, gente. Tentando, eu lembro dessa história, tem em algum lugar. Não, Margaret Sanger, ela era até de uma boa família, né? Isso. Porque o Arquitetos da Cultura da Morte também fala sobre a vida dela, por isso que eu comentei. Sim. Margaret Sanger, ela também era de uma boa família. Na verdade, eu acho que o pai era anarquista, se não me falha a memória. É isso mesmo. E a mãe era uma mulher boa. Isso né? mesmo. Isso mesmo. Ela é católica. Isso exatamente. Isso mesmo. E aí ela depois casou, se envolveu, sim, com questões sindicais, etc e tal, teve filhos. Depois começou a defender avidamente a liberalização, não só do aborto, mas assim, a questão dos chamados, né, direitos sexuais e reprodutivos, que no final das contas é isso. Exatamente, é ela mesmo. Margaret Sanger. Foi isso mesmo. Uma próxima reação aqui. Essa maravilhosa atriz nos deu esse pronunciamento. A mudança está nas nossas mãos, né? É nas eleições mesmo, não tem jeito. E não foram 4 anos difíceis, foram 4 anos infernais. Terríveis. Foram 4 anos de pesadelo. Foram 4 anos de desrespeito, de aumento de miserabilidade do povo brasileiro. Foram 4 anos que tudo que se andou, a gente andou para trás tipo a galope. Acho que ela tá meio anacrônica, acho que ela tá sempre no governo PT, né? Tá meio fora do lugar. Mas sabe o que me chama a atenção? É o fato de que a fala de alguns desses artistas, ela destoa muito do que é a realidade do dia a dia. Olha a realidade do dia a dia. O que tá errado nessa história? Como é que você vê isso? Porque ele é um cara que vai aonde quer, a hora que quer, faz o que quer, é sempre recebido dessa maneira. E em contrapartida você tem alguns grupos que querem tolir ali ou querem desvirtuar a realidade e massacrar o cara. Como é que isso é visto em Brasília? Tem gente... O Luiz Lima esteve aqui com a gente no primeiro episódio. Ele falou assim, cara, olha só, tem gente que nem acredita no que diz lá, mas tem que defender a causa, tá? É por aí mesmo.
Com certeza. Até porque é tudo, entre aspas, o poder da manipulação. Sim. Eles usam a mídia para isso. A mídia hoje, pelo menos a grande mídia, né? Não querendo generalizar, porque eu chamo de extrema imprensa. Ou isso, extrema imprensa. Eu, assim, pra ser sincero, eu detesto generalizações, porque eu acho que toda generalização acaba por ser injusta. Claro. Tal como, se alguém chega e falar, todo o Congresso Nacional é corrupto. Não, porque eu estou lá. E outros estão lá também e não são corruptos. Sim. Então, não podemos generalizar nada nesse sentido, né? Sim. Pois bem, então, nessa linha de raciocínio, né, eu penso assim, grande parte da imprensa, né, da grande imprensa, eles fazem um papel que, na verdade, é um desserviço, né? Eles dizem que nós é que apresentamos desinformação, mas, na verdade, eles fazem esse papel. É o tal do acusa-nos daquilo que somos, ou me acusa daquilo que eu sou. Né? É fácil acusar, mas, na verdade, eles já têm essa essência, né? E o objetivo deles é justamente promover, né, essas pautas, essa agenda progressista, e aí eles tentam usar alguns agentes. Eles tentam instrumentalizar grupos e pessoas, dentre as quais muitos dos globais. Né? Alguns desses atores aí, né, desses grupelhos aí, infelizmente são instrumentalizados, acabam sendo utilizados aí pela grande mídia. Mal comparando, até a questão, por exemplo, do homossexual. O homossexual é uma coisa, o gênero é outra. Tem gente que coloca no mesmo balaio. Pra quê? Pra favorecer uma agenda política ideológica. Né? Então, assim, é fácil colocar no mesmo balaio. Bota no mesmo balaio, tá tudo certo. Né? Mas não dá. Não tem condição de botar no mesmo balaio, que são coisas distintas. Mas nesse caso, também tem com certeza, alguns atores aí que fazem um trabalho ótimo. Um exemplo de uma pessoa, né, que fez muitas novelas e que é até católico, enfim, de frequentar missas, receber sacramento, etc., é o Juliano Casarré. Juliano Casarré, assim, é uma pessoa admirável. Faz um trabalho lindo, né? Eu sigo ele. De evangelização. Até... Mando mensagem, mas ele não me responde. Mas ele é fantástico mesmo. Fantástico. Juliano, por favor, responde aqui. Aproveita o momento e Eu nunca troquei uma palavra com ele, tá? Não? Nunca troquei. Eu tô falando aqui... Mas eu o sigo nas redes, né? Eu o sigo e admiro, né? Porque eu acho que ele usa a rede social para evangelizar. Ele é fantástico. Então, se estiver nos assistindo... Por favor. Agora, um que você conhece, Ítalo Marcílio. Faz aquele pedido. Eu vou ficar quietinho aqui. O Ítalo não vai em lugar nenhum, cara. Eu falo, meu Deus, Ítalo, vem aqui, por favor. Ítalo. Ítalo é fantástico. O Ítalo eu conheço mesmo. Ítalo é fantástico. Vem pro Senado mesmo? Não. Foi. Na verdade, assim, acho que seria um grande nome, assim, para antagonizar com tudo aquilo que a gente já viu. Que é um cara que... É uma tentativa, né? Assim, tem valores. Acho que seria um nome interessante de se pensar, sabe? Eu acho, mas, enfim, infelizmente não vingou. Mas, assim, eu acho que também tu tem um tempo... Mas houve o convite de fato ou foi... Não, na verdade, a gente conversou acerca disso. Não houve um convite, né? A gente conversou, sondou, a gente viu e tal, também se era interesse dele, etc e tal. Não, até porque... Com todo respeito, eu e Márcio, que poder a gente tinha para fazer convite por partido se nós nem estávamos em partido naquele momento. Entendi. A gente estava saindo de um partido e ia ingressar em outro, onde a gente não tinha poder nenhum para fazer uma coisa dessa. Então, mas assim, como é uma pessoa que tem muitos nossos valores, a gente apenas conversou, uma conversa informal, exatamente. Mas, infelizmente, não prosperou. Agora, é aquela história, né? Algumas pessoas até nos criticaram. Ai, que absurdo, porque não sei o quê, porque diverge do Ítalo em um ponto ou outro. Aí eu quero ver essa galerinha aí, quando chegarem... Quem vai votar pro Senado? No rol de pré-candidatos ao Senado que nós temos, esse rol maravilhoso que nós temos, aí eu quero ver como é que vai ser. Vamos ver, eu quero saber. Vou mostrar 2 vídeos sequenciais pra senhora, e aí você me diz o que você acha. O que você sente? Bom, esse aqui foi no Brasil.
esse aqui no Chile. A Igreja da Assunção, nas proximidades da Praça Itália, em Santiago, foi incendiada no domingo depois de ser atacada por encapuzados em meio a uma grande manifestação pelo primeiro aniversário do início dos protestos no Chile. A pequena igreja foi o segundo templo a ser atacado durante os atos. Quando a cúpula pegou fogo depois do desabamento da estrutura, vários manifestantes comemoraram. Ao mesmo tempo, protestos ocorriam ao redor da Praça Itália. Qual o sentimento? Assim, tristeza é um pleonasmo, né, se eu falasse isso, que é uma coisa evidente. Agora, isso aí representa exatamente o intento deles, o intento do outro lado. É o ódio à fé, é a cristofobia, né, é tirar, expulsar Cristo dos espaços públicos, né, é promoverem o escárnio, Sim. é escarnecerem publicamente a nossa fé, dos objetos litúrgicos, dos templos religiosos, é o que eles estão fazendo. Né? Por isso que eu citei, né? A cristofobia, é o ódio a Cristo, é o escárnio. Então, assim, isso aí, infelizmente, não é um fato isolado. Você pegou aí um vídeo que aconteceu aqui, Sim. de um militante do PT invadindo uma igreja. Vereador. Um vereador. Detalhe, ali parecia até um rapaz discutindo com uma senhora. Então, sim. assim, nem sei se houve um desrespeito. De fato, deve ter havido. Mais essa um galera desrespeito. inescrupulosa. Né? Enfim, então, um fato que aconteceu aqui no Brasil e outro no Chile, né? Isso. Então, assim, eles estão fazendo questão de praticamente tentarem apagar a memória do povo. Tudo aquilo que tem reflexo, ou que, de fato, nos faça remeter ao transcendente, eles querem acabar. Eles querem recriar. Só que nesse processo de recriação, né? Ou seja, de reescrever a história deles aí, sabe? Eles estão apagando aquilo que é de mais moral, aquilo que é de mais sagrado, né? E aí sim, apagam-se, né? Os valores, eles tentam, né, escantear, enfim, excluir, não escantear apenas, mas excluir os nossos valores para que os deles, os antivalores, sejam colocados e cultuados. Então, quer dizer, você falou da questão do anticristo, né? Para mim, isso aí só representa que o espírito do anticristo já está no mundo. Já está aí, né? Infelizmente, fazendo estragos terríveis. E não são fatos isolados. Então, a pergunta que não quer calar é onde nós, né? Ou seja, não onde, mas como nós, cristãos, nos comportaremos diante disso. Exato. Com essa passividade? Exato. Porque é aquela história. O outro lado é inescrupuloso. Perfeitamente. Eles não têm absolutamente nenhum escrúpulo. Nós temos uma baliza moral que, de fato, temos que ter mesmo. Isso. Né? Nós temos a fé, nós professamos uma fé, né? Nós cremos no transcendente, eles não. Eles creem ali no imanente, o aqui e o agora. Né? O trazer o céu para a terra, só que de uma forma completamente torta. Né? Que nem, por exemplo, algumas heresias aí que se infiltram nas igrejas. No caso da Igreja Católica, a Teologia da Libertação, no caso da Igreja Evangélica, a TMI, né? Teologia da Missão Integral. Exato. Quer dizer, o papel mesmo, é o dogma do marxismo cultural. Os papéis são exatamente os mesmos, né? É o quê? É tentar negar o transcendente. Né? Nega-se o transcendente e se coloca ali, né? Abre-se um caminho para o imanente. Como se Cristo não tivesse dito: no mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Aí tá dizendo o seguinte: olha, no mundo você vai sofrer sim, você vai ter dificuldades, você vai ter cruz. Sim. Abraça a sua cruz, renuncie a si mesmo, siga-me, né? Se quiser me seguir, siga, porque, ó, é uma identidade do cristão, é a cruz. É a cruz, isso aí é fundamental. E até fazendo uma analogia, cruz e a espada, né? A nossa espada tem que estar na bainha, né? Tem que estar. É isso aí, porque a gente tem que estar preparado. E às vezes fora dela. Porque exatamente, porque a gente tem que estar preparado para lutar. Para lutar, porque não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. Isso. Contra os principados e potestades, sim. Né? A armadura do cristão, a gente tem que estar sempre revestido dessa armadura do cristão. Agora, a gente não pode olhar para isso e achar tudo normal, maravilhoso, lindo. A gente está indo pro precipício, já está no precipício. Perfeito. Né? Então a gente precisa se ancorar muito. Mais 2 tempos, irmão. É isso aí. Mais 2 tempos de passividade. Então, qual que é o nosso papel? Qual é o start que... Meu Deus, peraí, rapidinho, deixa eu falar pra pessoa aqui. Vai. Qual é o start que você precisa, meu amigo? O que você precisa entender mais, né? Pra, de fato, ter a capacidade de compreender que, assim, não tem como. Já passou do tempo. A gente já tá sendo, desculpa a expressão, engolido aqui.
Né? Os cristãos, eles estão muito perto de voltar para as catacumbas mesmo. Sim. Se a gente não agir, se a gente não tiver a ousadia, meus amigos, já era, né? A gente já está aceitando que o mundo jaz maligno está tudo certo, então. De fato, o mundo jaz maligno? Sim, mas a gente tem que lutar contra o espírito do anticristo, contra o maligno, contra as suas tentações, as seduções do mundo, é isso aí. Tem uma analogia muito interessante. Fala o seguinte, a Bíblia nos ordena que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, né? E a analogia é a seguinte, o sal grosso ele era utilizado para preservar a carne, né? Antes de existir geladeira e tal. Então, assim, sabia-se que em determinado momento aquela carne poderia estragar, ela ia estragar. Se ela não fosse consumida, não fosse dada a finalidade para ela que lhe é devida, ela iria estragar. Mas o sal grosso preservava ela ao máximo que ele conseguisse. Eu faço analogia com um cristão especial na política. A gente sabe o que de fato como de fato vai terminar essa história. Tá lá, eu li o livro, né? A gente leu o livro. Eu li até o final, a gente sabe como é que vai terminar. Mas a nossa fé não está aqui, a nossa fé está no transcendente. Agora, o que eu puder fazer aqui para preservar os valores, para preservar aquilo que nos trouxe até aqui, para preservar as nossas raízes estruturais enquanto sociedade, nós temos que fazer. Exatamente. Nós somos o sal grosso. É nosso dever, nossa obrigação. Para finalizar, o que a senhora acredita que haja de interessante ou de fundamental no posicionamento de um deputado, de um parlamentar cristão, no que tange ao ataque que as nossas liberdades individuais têm sofrido? Ou seja, o que um cristão pode esperar de um membro da igreja dele que ele elegeu, que ele votou, de alguém que professa a mesma fé que ele? A pessoa que ele elegeu e colocou lá, com atributos cristãos, com os frutos que ele viu, ele falou, não, esse cara aqui dá frutos mesmo, esse cara aqui é um... Não é o que fala que é, né? Ah, não, eu sou crente. Na época de eleição todo mundo é crente. Mas o que de fato é cristão e tem vida com Cristo. O que o eleitor pode esperar desse indivíduo, desse parlamentar, em atuação para as defesas das liberdades individuais, em especial para as defesas de liberdade de culto? Que ele não haja como um covarde. É isso. Eu acho que nós não aceitemos a inércia e a covardia. A covardia dos bons está fazendo com que se alastre a ousadia dos maus. O silêncio dos bons faz com que se propague, esse silêncio que é ensurdecedor muitas vezes, faz com que se propague o quê? O barulho dos maus. Sim. Agora eu pergunto, é o barulho da maioria? Não. Porque quem está fazendo a ruaça, quem está fazendo aí, né, enfim, quem está lutando de fato contra esses nossos valores, sim, que são fundantes, é uma minoria. Só que é uma minoria barulhenta. Exato. E como fazem barulho? Chato. Né? Pois é. Agora, nós estamos o quê? Vamos ficar intimidados? Não. A gente vai ficar aqui parado olhando, vamos ver até onde eles vão. Já chegaram longe demais. E aqui eu não tô falando, né, que a gente tem que sair daí dando uma de louco, não. Tudo bem que de vez em quando a sabedoria de Deus, né? Loucura para o mundo. É verdade. Pois bem, mas o que eu tô querendo dizer é que a gente tem que agir racionalmente mesmo. Sim. Né? Então, assim, mas quando a gente fala racionalmente, a questão da liberdade. Meu Deus, isso também é direito natural. Sabe? Nós, a fé, né, que nós professamos, né, isso para nós é algo muito caro. Né? A liberdade, nós temos a liberdade. E qual que é o preço da liberdade? A eterna vigilância. Sim. Então, nós temos que ter a capacidade de enfrentar essas mazelas. Tudo aquilo que nos aprisiona, começando pelo nosso pecado, nós temos que combater. Perfeito. Porque o pecado nos aprisiona. E tudo que nós estamos vivenciando no mundo de hoje é reflexo justamente do pecado do homem. Uau. Então, a proliferação do pecado do mundo, ou melhor, a proliferação do pecado do homem está fazendo com que nós colhamos esses frutos. Agora, qual vai ser a nossa semeadura? Porque aquilo, qual semente eu tenho sido? Uma semente boa, em terreno fértil? Tem dado bons frutos? Ou eu tenho sido uma árvore podre? Ou eu tenho sido joio no meio do trigo? O trigo que cresce em meio ao joio, né? O que eu tenho sido? Trigo ou joio? Né? Então é aquela história, temos que ser luzeiros, temos que ser canais de bênção, temos que ser fermento da massa, temos que ser sal da terra e luz no mundo, temos que ser tudo isso sim. Né? Temos que estar alicerçados, enraizados em Cristo, né? Firmes na fé, temos que estar mesmo, sabe? Lembrando que mesmo nas tempestades da vida, mesmo no mar revolto, Cristo está dentro do barco. Então aí eu acho que está a nossa direção. A direção
é Cristo, sem sombra de dúvida. Ele é a direção. Então, ele é quem nos dá a liberdade. Foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Agora, tem gente que prefere agir como escravo e permanecer como escravo. O pecado faz isso com o homem. Né? A proliferação do pecado, os males, esses antivalores que estão sendo aí permeados, talvez pelo espírito do anticristo, isso aí só aprisiona o ser humano. Em nome, né? Ou então com uma aparência diversa, né? Porque eles às vezes botam uma aparência. Lutamos pela liberdade. Mentirosos. Hipócritas, raça de víboras. Vocês não lutam pela liberdade. E vocês lutam pela escravidão. Eles querem que você, nós nos tornemos reféns do próprio Estado, nos tornemos vulneráveis. Quanto mais frágeis os seres humanos são, quanto mais vulneráveis nós... quanto mais vulneráveis nós somos, mais eles têm, entre aspas, um poder, ou tentam exercer um poder sobre nós. Sim. Poder de domínio, que é o que eles querem exercer. Que eles querem dominar, eles querem imperar. Agora, que lado nós estaremos, né? Eu pergunto isso. Nós estamos de qual lado? A gente está do lado ali de Cristo ou do lado do mundo? Sim. Sucumbindo às tentações do mundo. Lembrando que o muro é do mundo. O muro é do mundo. Quem está em cima do muro já está do outro lado. Já está lá do lado. Exatamente. Eu gosto muito disso também. E outra coisa. O que Nosso Senhor faz com quem é morno? Vomita. Ele vomita. Então, isso é importante lembrar. Dá gastura. Dá mesmo. Tem que dar mesmo. Tem que dar uma reviravolta no interior da gente mesmo. Sabe por quê? Primeiro porque eu chamo a atenção aqui para uma vida espiritual séria. Né? Temos também vida espiritual séria. Isso é a primeira coisa de tudo. A vida espiritual séria, porque com a vida espiritual séria isso vai permear, Exato. e vai irrigar as outras áreas da nossa vida. Perfeito. Minha vida familiar, minha vida no trabalho, em qualquer lugar. Né? A minha vida vai ser irrigada pela minha vida espiritual. Esse é o primeiro ponto. Se a minha vida espiritual vai mal, as outras áreas muito provavelmente serão impactadas por ela. Né? Então é importante que a gente tenha ali esse compromisso de verdade com o nosso Senhor e com as virtudes, com os méritos do nosso Senhor. Né? Então, a vida espiritual é fundamental. Essa, eu diria que é a linha mestra, né, de tudo. Pois bem, até para poder enfrentar as veredas da vida. Né? Sim. Agora, é importante também lutar contra a tibieza, né? Essa mornidão que está aí. Porque a mornidão, meus caros, faz com que a igreja ela seja infiltrada pelo mundo. Ou melhor, que o mundo entre na igreja. Hoje a gente tem isso, reparou? Sim. A igreja tem que... o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que catequizar aqueles que estão no mundo. A igreja tem que evangelizar o mundo. Ensinar o mundo as virtudes. E não se deixar ser ensinado pelo mundo. Que é o que de fato acontece. É o que está acontecendo. Não totalmente, claro. Mas... muita gente está levando as tentações do mundo, muita gente está levando a mentalidade do mundo para dentro da igreja, querendo conformar a igreja ao mundo. O que é isso? É verdade. O que é isso? Isso é uma coisa que está tudo fora do lugar. Então, assim, a igreja não pode perder de vista o seu papel. Sim. Né? De um modo geral. A igreja, ela é esse alicerce, ela é esse baluarte que nos ajuda a crescer e multiplicar em virtudes. Sim. Isso é fundamental. Até para que a gente possa, sim, resistir aos dias maus. Perfeito. E aí fazer como o apóstolo São Paulo já falava muito bem, né? Combater o bom combate. Guardar a fé e um dia, se Deus quiser, aspirar a coroa da justiça que, né, tá no céu. Enfim, é isso, meu caro. Assim, o recado que eu gostaria de deixar é isso. Não sejamos pessoas mornas, porque o morno Deus vomita. Isso aí é para demonstrar realmente a insatisfação e como que gera repulsa. A pessoa está em cima do muro, tem que escolher um lado. O cristão precisa ter posicionamento, sim. O Nicolas Ferreira fez aí um vídeo. Aliás, tá fazendo um curso aí falando do posicionamento do cristão. É fundamental. Eu não vi o curso, mas assim, muitas pessoas que estão vendo estão aí apoiando, aplaudindo. E ele é um menino muito bom. Muito, né? Muito sensacional. Cristão muito... sensacional. Ele é sensacional mesmo. Tem vida com Cristo, dá frutos. É isso. Exatamente. Ninguém bate também em árvore que não dá fruto, né? Ele indicou um livro que é do William Lane Craig, que fala apologética para questões difíceis da vida. Cara... que livro é aquele, meu Deus. E ele fala exatamente isso, que o mundo, ele piora a sua moralidade, ao passo que a igreja piora a sua aproximação de Cristo, ao passo que a igreja sai da visão do que Cristo estabeleceu para ela. Exato. De fato é isso.
Exatamente. A igreja não pode se desviar do seu curso normal na história, né? E a igreja, como eu disse, ela tem que ser essa mãe mestra a seguir, né? E de fato a ajudar as almas a serem conduzidas para o céu. Porque o objetivo, aliás, a missão principal da igreja é a salvação das almas. A principal característica do Nicolas que eu gosto é a seguinte: a política é um meio pelo qual ele enxerga a manifestação do reino de Deus. Enquanto muitos que se dizem cristãos estão na política, só enxergam a Cristo ou a igreja como um meio para aí sim a finalidade deles, o ganho político, o poder político. Isso é nocivo. O problema é que muitas pessoas politizam a fé, né? E aí eu preciso viver a minha fé publicamente. Onde quer que eu esteja, eu preciso viver a minha fé. Mas não politizar a minha fé. Eu posso estar na política vivendo a minha fé, mas não politizando a minha fé. Uau. Não instrumentalizando. E outra coisa, mercantilização da fé é o que a gente mais vê. Tem muito lugar por aí que tá mercantilizando a fé. Né? O quem dá mais, leilão. Tipo, que nem essa coisa de política. Muitas vezes, ainda mais em ano eleitoral, né? Quem dá mais leva. Que isso? Sim. Essa mentalidade espúria tem que ser expurgada, né? Da vida pública como um todo. Não dá. Pra gente ter pessoas que pensam dessa forma e que tentam se esconder, como o Márcio sempre fala, é verdade. O Márcio Galberto, meu amigo, sempre fala disso. Né? Tem muito cristão que se esconde. Aliás, tem muito picareta que se esconde atrás da Bíblia. Verdade. Aí realmente faz um discurso lindo. Nossa, comove pessoas, mas falam bem. Falam muito bem, fazem um discurso maravilhoso. Chegam lá na hora, dão frutos podres. Né? Aí que tá, a gente conhece a árvore pelos frutos. Mas os frutos bons. Temos que gerar frutos bons. Verdade. Né? E que assim a gente possa buscar uma fecundidade na fé. Né? E que assim a gente possa lançar as redes, sim, como Pedro, né? Que com muita ousadia ele também, ele já mais assim, desanimado, né? Porque ficou ali tanto tempo. A noite inteira. A noite inteira tentando pescar e nada. Não conseguiu nada. E Nosso Senhor foi lá, olha, lança as redes, deu uma ordem pra ele. E o que ele fez? Ele lançou as redes, mas aí que tá, depois que ele conseguiu os peixes todos, né? Ficou ali lotado de peixe. Aí Nosso Senhor deu a ele a missão, né? Olha, você não vai ser mais pescador de peixes, mas sim de homens, de almas. Verdade. Então que a gente pode ser pescador de almas. Mas quando eu falo pescador de almas, no sentido assim, de ser uma boa influência no mundo, para o mundo. Sim. Eu gosto muito do termo que fala assim, você é a Bíblia que o mundo vai ler. Tem muita gente que não lê a Bíblia, é verdade. Não lê a Sagrada Escritura, mas aí que tá. Nós temos que ser o evangelho ambulante. Exatamente isso. Cris, para finalizar, vamos fazer um pinga-fogo, tá? Respostas rápidas e objetivas. Tá. Melhor ministro do governo Bolsonaro. Tarcísio. Melhor ação do governo Bolsonaro. Meu Deus, é difícil. Vamos ver. Melhor ação do governo Bolsonaro. Só pode uma. Tá. Melhor ação do governo Bolsonaro. Eu acho que escolher ministros alinhados e técnicos. Melhor ministro do STF. Passa. Passa. Pior governador do Brasil. Melhor governador do Brasil? De qualquer governo estadual do Brasil. Isso é fácil, gente. Dória. Eduardo Paz, o que você acha? Ditador e tirano. Pior deputado federal que você conviveu na Câmara. Que eu convivi? Pior, que você viu lá. Esse cara aqui... Depende do ponto de vista, porque tem o pior em termos de produtividade, tem o pior em termos de ideologia. Ideologia, maldade. Jandira Fegali. Ela é ardilosa, infelizmente. Pior senador. Pior senador, Randolfo Rodrigues. Muito obrigado, deputado federal Cristo Nieto. Tamo junto. Deus abençoe você nesse pleito do próximo ano. Que Deus te ilumine, guarde sua família, Davi, seu esposo. Em nome de Jesus, que a gente se veja em breve. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Conte sempre comigo. Deus abençoe você e sua família e o seu apostolado também. Amém.